Educação e pandemia. A educação no Brasil, que já sofria problemas históricos, agora enfrenta os vários dilemas da pandemia da Covid-19. É muito necessário falar sobre as desigualdades que estão acontecendo no país hoje. A gente traz aqui, para avaliar esse cenário e projeções futuras, o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, Vitor de Ângelo. Vitor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Alan, pelo convite. Eu que agradeço, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Vitor, obrigado você. Para a gente começar, você foi eleito em fevereiro, tomou posse em fevereiro desse ano, um ano bem atípico no Brasil e no mundo. Vitor, qual o cenário que você encontrou da educação no país hoje e quais são as principais dificuldades de lidar com a educação junto com outros conselhos, junto com outros representantes da educação no país? Qual é esse cenário e as principais dificuldades na educação no Brasil hoje? Bom, como você disse, a educação ela já tinha problemas e desafios históricos, né, grandes, no Brasil, né, no mundo, mas no Brasil, sobretudo, a educação pública em particular. O que me parece que a pandemia fez foi adicionar mais uma camada de desafios e de problemas, desafios grandes, que passam pela necessidade de reinventar a escola naquilo que ela tem de mais básico, que é o modo como ela pode ensinar e a forma como os alunos podem aprender. E aí várias coisas se correlacionam a isso. A questão da autonomia, da cultura digital, do acesso à internet, de equipamentos. Então, são as coisas mais evidentes nesse momento. E na sua ausência, e temos visto isso, claro, o impacto é muito grande para a evasão, para a aprendizagem, para o aumento da desigualdade. Então, é um cenário realmente bastante desafiador e complexo. É verdade. São muitas complexidades, como você citou, Vitor. Então, o que a gente pode esperar da educação brasileira para esse ano? A gente pode esperar um desafio de lidar com essas complexidades, de lidar com essa desigualdade? A gente pode esperar algum mecanismo, algum caminho que diminuam essas dificuldades? A única maneira de diminuir efetivamente a desigualdade é tratar o Brasil como um país, o que... Para isso, precisaria de uma coordenação nacional, de uma unidade nacional com um olhar para todo o território. Isso, infelizmente, não existe, né? Não existe hoje no Brasil, não há muitas perspectivas de que isso mude a curto prazo e, portanto, a gente já deve tomar como uma coisa mais ou menos contratada o aumento da desigualdade, porque o que estamos assistindo é, no nível subnacional, e no nível municipal, os gestores, falando aqui especificamente de gestores, claro, tomando a frente e a liderança desse processo. Perfeito. E você falou a importância de integração de forças, né? Hoje cada gestor municipal tem feito o que pode dentro das suas limitações. Então, eu queria saber quais outras estratégias a gente pode ter aqui no Brasil, além dessa integração, além desse plano nacional de integrar todas as forças para lidar com a educação na pandemia e diminuir as desigualdades. Que outras estratégias a gente pode ter para evitar que esse acesso à educação não chegue a todos os alunos? As estratégias elas são muitas, mas inevitavelmente elas só funcionarão nessa perspectiva da diminuição da desigualdade se estiverem integradas num regime de colaboração que envolva municípios, estados e governo federal. Sem isso, nós podemos fazer qualquer coisa e lançar mão de qualquer estratégia. Ela sempre será regionalizada, né? Estadualizada ou municipalizada, com toda a desigualdade envolvida nisso. Então, eu vou citar um exemplo: avaliação diagnóstica. Uma coisa é fazermos uma avaliação diagnóstica em todo o país, aferindo o nível de aprendizagem de todo e qualquer aluno brasileiro, da rede pública brasileira. A partir disso, pactuar com todos os entes federados qual é a intervenção pedagógica que se fará como resposta a essa avaliação. Isso é uma coisa. Outra coisa é, na ausência disso, e isso que eu acabei de dizer não existe, né, e nem há uma perspectiva de que venha a existir, outra coisa é cada estado e cada município, se vier a fazer uma avaliação diagnóstica e dar a sua resposta, a sua solução para o mesmo problema que a gente poderia olhar em nível nacional de uma maneira mais articulada e integrada. Então,
Eu estou falando de uma estratégia. Existem várias coisas que poderiam ser feitas, mas, no fim, todas desaguam no mesmo ponto. Se cada um ficar fazendo apenas o seu, nós dificilmente sairemos dessa pandemia como um país menos desigual. Isso numa área que já tinha muita desigualdade, muitos desafios e muitos problemas. Primeiro, a maioria dos alunos brasileiros está sem aula presencial há muito tempo, né, há praticamente um ano. Porque pouquíssimos estados, aí eu vou falar apenas dos estados, pouquíssimos estados voltaram às aulas em 2020 e dos outros que ou voltaram ou programaram voltar em 21, nesse contexto atual agora de recrudescimento da pandemia, muitos já, né, voltaram atrás e fecharam suas escolas novamente, passando ao ensino remoto. Então, esse longo período fora da escola é uma característica marcante e nefasta, infelizmente, dessa pandemia. Como consequência dela, claro, problemas de aprendizagem, problemas ligados à evasão, né? E também, para fechar aqui esse quadro bem sumarizado, falta de acesso, porque na medida em que a escola ficou fechada há muito tempo e que os alunos precisaram acompanhar aquilo que se estava, né, ensinando à distância, muitas vezes sem equipamentos ou sem acesso à internet, isso fez com que não fossem 100% dos alunos o público alcançado. Então, temos aí um grupo que é maior em alguns estados do que em outros, que acabou ficando de fora dessas soluções. No ano passado, a gente tinha um discurso de que isso era necessário, porque era melhor chegar a um grupo do que não chegar a ninguém. Então, era melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Mas no nosso horizonte como gestores, não estava colocada uma pandemia que fosse entrar no segundo ano e já estamos aqui praticamente às portas do mês de abril e nada indica que ela vai arrefecer, porque por um curto período de tempo isso faria sentido, afinal depois a gente ia atrás dos outros, né? Agora, por um longo período de tempo, esses outros podem sequer voltar à escola e até aqueles que participavam das atividades remotas podem se sentir desestimulados em virtude do prolongamento dessa pandemia. E para a gente falar de segurança no retorno às aulas presenciais, a gente tem que falar sobre a vacinação dos professores. Recentemente você conversou com o ministro da Educação, né? Essa foi uma das pautas. Eu queria saber quais foram as outras pautas e como que é a preocupação de vocês em relação à vacinação dos professores, que em certo momento foram retirados do grupo prioritário de vacinação, em certo momento foram incluídos. Grupo prioritário é uma coisa, a ordem das prioridades é outra, né? Então, os professores já estão no grupo prioritário, profissionais de educação, melhor dizendo, não só professores, há muito tempo, né? Não estavam no início, depois entraram e lá ficaram. Só que na ordem de prioridades, os profissionais da educação estão no final. Esse é o problema. Então, o governo federal vem dizendo que tem avançado nesse tema, incluindo professores no grupo prioritário, profissionais da educação entre os grupos prioritários. Ora, já estão lá há muito tempo. Nós estamos falando de uma outra coisa, que é de trazê-los para frente nessa ordem de prioridades. E aí não é querer furar fila ou colocá-los à frente de outras pessoas que são também prioritárias, toda a vida é prioritária, mas os professores acabam tendo uma repercussão, né, numa cadeia muito grande. Nós estamos falando de 2 milhões de professores, né, e eu estou aqui me referindo não só a docentes, mas a profissionais, mas só de professores 2 milhões, só de alunos da educação básica 50 milhões, num país de 210 milhões de habitantes. Então, a repercussão que essa vacinação pode ter na retomada com tranquilidade das aulas para milhões e milhões de pessoas no Brasil, aulas presenciais, é de uma magnitude enorme. E, Vitor, para os professores, para os profissionais da educação, para os gestores municipais que estão acompanhando essa entrevista, que vão ler essa matéria, que recado final que a gente pode dar diante de uma situação que é tão complexa, como nós falamos aqui nessa entrevista, e requer tanta ação?
É claro que é muito difícil que cada gestor, que cada profissional da educação consiga fazer algo individualmente para minimizar esses impactos da pandemia e o acesso à educação. Mas que recado a gente pode dar para eles nesse momento de tanta aflição? A gente sabe que os profissionais da educação são profissionais que sempre querem fazer mais, sempre querem ir além, sempre querem buscar aquilo que se pode ou se não pode fazer pelos alunos para diminuir as questões relacionadas à falta de acesso dos alunos às escolas. Então, o que a gente pode falar de recado final para essas pessoas? Eu acho que 3 palavras, né? De agradecimento, de reconhecimento e de encorajamento. Porque nós, como eu disse, só não estamos piores por causa do trabalho dos gestores estaduais e municipais, mas quando eu disse isso, eu estava me referindo, obviamente, à gestão como um todo. Mas, sem dúvida nenhuma, as coisas só funcionaram porque na escola, né, ou hipoteticamente dentro da escola, afinal, em sua maior parte elas estão fechadas, mas essa comunidade escolar, ela continua ativa, ela continua viva, né? Apesar, inclusive, do fechamento da escola. E aí eu estou falando de pedagogo, de professores, de gestores, claro, estou incluindo também estudantes, familiares, mas dentro da sua pergunta, o reconhecimento e o agradecimento pelo que todos esses profissionais fizeram, né? Nós temos feito muito aqui, temos lutado, temos batido cabeça, dado trombada, buscando seguir adiante, caindo, levantando, mas sem dúvida nenhuma, quem na ponta, lá no chão da escola, está fazendo esse trabalho são os profissionais da educação, né? E minha palavra de encorajamento, porque teremos um ano difícil ainda, inclusive por causa de todas essas coisas que nós tratamos aqui nessa conversa. Então, temos um ano longo pela frente, um ano difícil, um ano que promete, em parte por causa da pandemia, em parte pelas consequências que ela ainda vai trazer. Nós ainda não assistimos à evasão, nós ainda não assistimos ao impacto na aprendizagem dos alunos, a gente ainda não assistiu às consequências propriamente educacionais do problema de saúde pública que nós estamos vivendo. A gente ainda está numa fase prolongada, que a gente achou que ia terminar em 2020, mas se estendeu para 2021, da educação funcionando no contexto de pandemia. Nós ainda não assistimos à pandemia acabar e a educação ser impactada do ponto de vista dos desdobramentos da pandemia sobre a educação. Então, isso deve acontecer em 21 ainda e nos anos seguintes, e por isso que 21 será um ano difícil, porque vai ser um ano de pandemia, e quando ela acabar, se ela efetivamente acabar em 2021, com a vacinação, com a volta, entre aspas, à normalidade, a gente vai assistir a uma outra questão que vai exigir muito do empenho, do envolvimento desses profissionais que, volto aqui a dizer, precisam de todo o nosso reconhecimento, e nós, que eu digo, não é do gestor das pastas, não, é da sociedade, né? A educação, e nós vimos como ela tem grandes desafios, ela só não desandou porque pessoas pegaram isso pela mão, né? E até pelo número de profissionais, essas pessoas foram essencialmente os profissionais da educação. Muito obrigado pela participação, Vitor, muito obrigado pelas palavras, foi um prazer falar com você. Eu que agradeço a todos que nos acompanham e deixo meu abraço aqui a todo mundo. Esse foi nosso entrevistado da semana do Brasil 61 com Vitor de Ângelo, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação. Obrigado.